O cristianismo, como conhecemos hoje, é uma religião com uma rica tradição de textos sagrados, centrada principalmente na Bíblia. No entanto, há outros textos que foram deliberadamente excluídos das escrituras canônicas, textos que oferecem uma visão profundamente mística e alternativa da fé cristã. Esses textos, conhecidos como escritos gnósticos, compõem o que muitos chamam de a Bíblia gnóstica proibida. Mas o que exatamente é a Bíblia gnóstica, e por que ela foi suprimida? O termo gnóstico deriva da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Para os gnósticos, o conhecimento espiritual direto era a chave para a salvação, ao contrário da fé cega nas doutrinas e rituais da Igreja oficial. Os textos gnósticos oferecem uma interpretação do cristianismo que diverge radicalmente das escrituras aceitas. Em vez de um Deus punitivo e distante, os gnósticos falam de uma divindade interior, de um conhecimento secreto que leva à libertação espiritual. Um dos textos gnósticos mais famosos é o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Este evangelho consiste em 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos dos quais não têm paralelo nos evangelhos canônicos. Diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não narra a vida de Jesus, mas oferece ensinamentos que enfatizam o autoconhecimento e a iluminação interior. O reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, diz Jesus em um dos versos. Quando você se conhecer, então será conhecido e saberá que é o Filho do Pai vivo. Outro texto intrigante é o Evangelho de Maria Madalena, que coloca Maria Madalena não como uma mera seguidora de Jesus, mas como uma discípula de destaque, com um entendimento espiritual superior. Este evangelho sugere que Maria Madalena recebeu ensinamentos secretos diretamente de Jesus, desafiando o papel tradicional que lhe foi atribuído pela Igreja. Esses textos gnósticos revelam uma visão do cristianismo que é ao mesmo tempo desafiadora e inspiradora. Eles apresentam um Jesus mais como um mestre espiritual do que como uma figura divina distante, e enfatizam a importância da busca interior pela verdade. No entanto, essa abordagem era perigosa para a Igreja primitiva, que via o gnosticismo como uma ameaça à sua autoridade. Durante os primeiros séculos da era cristã, o gnosticismo foi vigorosamente combatido pelos pais da Igreja. Textos gnósticos foram condenados como heréticos, e seus seguidores foram perseguidos. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria emitiu uma carta pastoral que estabeleceu o cânon do Novo Testamento, excluindo explicitamente os escritos gnósticos. Isso marcou o início de uma campanha sistemática para suprimir esses textos e eliminar o gnosticismo. No entanto, apesar dos esforços da Igreja para erradicar o gnosticismo, muitos desses textos sobreviveram em segredo, escondidos por séculos. A descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi em 1945 foi um dos eventos mais significativos na história da arqueologia religiosa, revelando uma vasta coleção de escritos gnósticos que haviam sido esquecidos pelo tempo. Mas por que esses textos foram considerados tão perigosos? A resposta reside na sua mensagem de empoderamento espiritual. Os gnósticos acreditavam que cada pessoa tem dentro de si a centelha divina e que a salvação não depende de rituais ou intermediários, mas do despertar do conhecimento espiritual. Essa ideia minava a autoridade da Igreja e sua estrutura hierárquica, onde o clero era visto como o único intermediário entre Deus e os homens. Além disso, os textos gnósticos frequentemente apresentavam uma visão crítica do mundo material, vendo-o como uma criação imperfeita de um demiurgo, uma entidade inferior que aprisiona as almas humanas. Esse dualismo, que vê o mundo material como algo a ser superado em busca de uma realidade espiritual superior, contrastava fortemente com a visão da Igreja, que pregava a redenção através de Cristo no mundo criado por Deus. Hoje, os textos gnósticos continuam a fascinar estudiosos, espiritualistas e curiosos. Eles oferecem uma visão alternativa do cristianismo que desafia as narrativas tradicionais e convida os leitores a explorarem as profundezas do conhecimento espiritual. A Bíblia Gnóstica Proibida não é apenas um conjunto de textos esquecidos, é um convite para reconsiderar a natureza da fé, do conhecimento e do divino. Enquanto o cristianismo mainstream continua a dominar, o gnosticismo ressurge como um lembrete de que há muitas maneiras de buscar a verdade espiritual. Esses textos, uma vez escondidos e suprimidos, agora estão ao alcance de todos, prontos para serem descobertos por uma nova geração em busca de gnosis.